Boa tarde, galera do 8º ano, minha turminha aí. Vamos a mais uma aula de ensino das artes. Hoje a gente vai para a página 13 e a gente vai continuar falando sobre a questão da natureza e a arte. Só que a página 13, o nosso assunto de hoje é a trajetória de Kreisberg, que é aquele artista que nós vimos na aula passada, tá? Então, para você relembrar, não deixa de ser uma continuação da aula passada, porque esse nosso bloco todinho da segunda avaliação vai estar falando justamente da questão do ambiente e a arte, tá legal? Então eu vou começar com a leitura, vamos explicar um pouquinho sobre alguns termos que está sendo falado aqui no nosso livro e depois eu vou explicar o que a gente vai fazer da nossa atividade. E eu gostaria muito que vocês participassem, tá? Nada adianta a gente ter a aula, a gente fazer a leitura, fazer a pesquisa, se de fato a gente não faz a atividade para verificar se a gente tem entendido ou não aquele assunto. Então, começa assim, heranças do fogo, tá? Como começa o nosso assunto de hoje, da aula de hoje. E aí tem aquela partezinha amarela, né? Tipo um retângulozinho grifado, que eu digo assim, é uma parte bem importante para você colocar aí no seu livro, fazer uma observação importante, tá? E aí diz assim, durante décadas de carreira artística, Kreisberg explorou diferentes técnicas e tipos de material para produzir seus trabalhos, mas sempre permaneceu fiel às temáticas ligadas à natureza e à preservação ambiental. Então, por mais que ele tenha utilizado muitas técnicas diferentes, o tema principal dele, ele nunca trocou, nunca fugiu do tema principal, que é a questão da preservação à natureza e ao meio ambiente. Saiba um pouco mais sobre os diversos momentos da obra desse artista que dedica sua vida à preservação e à proteção do meio ambiente. Na aula passada, nós podemos ver no vídeo algumas imagens das obras produzidas por Kreisberg. E aqui na aula de hoje, nós temos mais imagens ainda também no seu livro, tanto na página 13 quanto na página 14. E aí diz assim, reflexos da guerra. Nos primeiros anos no Brasil, Kreisberg praticou uma pintura influenciada pelo cubismo e pelo expressionismo. Cubismo é aquela vertente da arte, aquele movimento artístico que utiliza formas geométricas, né, tentando desconstruir a obra, mas com formas geométricas. Se usa muito, por isso que o nome já está dizendo cubismo, tá? Usa-se cubos, cilindros, as formas geométricas. E aí, pelo expressionismo, diferente do impressionismo. Impressionismo é a impressão que eu tenho de um objeto, de uma cena. Expressionismo, o que eu quero expressar através daquela pintura, daquela arte que eu estou produzindo, tá? Então, é o que eu quero expressar, tá? Não a impressão que eu tenho daquilo, tá bom? E a gente vê sempre mais profundamente quando a gente fala das eras dos ismos, né, que é impressionismo, expressionismo, cubismo, quando a gente fala dos movimentos artísticos que surgiram no decorrer dessa história toda da arte, tá legal? A gente não vai se aprofundar, eu apenas estou dando uma breve explicação sobre o que é, mas você pode estar buscando também esse entendimento no seu glossário, porque as palavras estão grifadas, e aí você sabe que quando elas estão grifadas, você tem o suporte do seu glossário, que é aquele livrinho que veio junto com o teu livro, tá legal? Continuando, marcada por um desenho sintético e pelo emprego de poucas cores, predominando tons de cinza e terrosos como marrom, bege, creme, vermelho, ferrugem, tons de terra, tá? Tons que lembram a natureza. Suas paisagens e naturezas mortas. Gente, natureza morta é uma natureza... Quando você faz uma obra de arte e o tema dela é natureza morta, um exemplo... Eu desenho uma flor dentro de um jarro. Não é o natural dela estar ali, né? Eu desenho uma fruta em cima da mesa numa fruteira. Também não é o natural dela estar ali. O natural dessa fruta, ela tá na árvore, no pé. Quando eu tiro ela desse ambiente, que seria o natural dela, e coloco ela
em uma outra situação, em um outro ambiente, mudo isso que seria natural, aí eu estou querendo dizer que esta natureza ela está morta. Porque a pessoa imagina que natureza morta é eu pintar ou desenhar, digamos, uma árvore morrendo, uma fruta seca, né? Não, não é só isso, tá legal, gente? Não é desenhar uma planta morrendo que se chama natureza morta. Mas é quando você tira ela daquele ambiente. A árvore plantada, ela está no ambiente natural dela. Da feita que você desenha uma árvore, ou pinta, ou faz uma escultura daquela árvore que já não está mais naquele ambiente natural dela, já passa a ser natureza morta, entenderam? Se não entenderam e querem mais um pouquinho de explicação, vai lá no glossário que tá lá, tá grifada essa frase, essa palavra aí, então você pode buscar lá no glossário um pouco mais de conhecimento a respeito desse assunto. Eram bem simples, despojadas e duras, características herdadas da pintura europeia, identificada com a triste realidade da pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não sei se vocês já viram Segunda Guerra Mundial com a professora Eula de História, tá? Mas aí tem como você entender um pouquinho mais quando você estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, que tipo de cenário originou, né, depois desse acontecimento, tá legal? Florestas e árvores. Ao atuar como engenheiro, desenhista no Paraná, Krasberg se afastou por um tempo das artes plásticas. Isso não foi de todo negativo para sua carreira artística, pois o contato com a natureza renovou sua visão sobre a vida e a arte e lhe mostrou alternativas para o seu trabalho, além de fortalecer sua luta pela preservação ambiental, tá? Então, ele precisou se afastar um tempo, mas isso não interferiu de maneira negativa na carreira dele artística, porque, de certa forma, ele adquiriu outros tipos de conhecimento e trouxe esse conhecimento para dentro daquilo que ele já fazia. Da natureza para a arte. Krasberg diversificou sua produção ao abrir mão de apenas representar a natureza. Ele a observa e então a utiliza como material de trabalho. Atraído pela escultura, passou a se apropriar de material encontrado na própria natureza, incluindo as árvores vítimas das queimadas, para construir sua arte e alertar a sociedade, por meio de sua criação, para a necessidade de respeito ao ambiente. Então, ele começou a utilizar não só, digamos assim, uma coisa é eu pintar, eu fazer uma escultura, eu fazer um desenho, eu fazer qualquer coisa relacionada à arte que represente a natureza. Outra coisa é eu pegar elementos da natureza e transformar isso em arte. Foi o que Krasberg fez, né? Ele via um galho caído, principalmente se fosse resultado de desmatamento, de queimada, de qualquer outra coisa, ele via e ele aproveitava esse material para dali ele fazer as esculturas, ele transformar isso tudo em obra de arte, tá? Então ele começou a utilizar aquilo que, digamos, era algo negativo que estava acontecendo com o meio ambiente para transformar em algo belo relacionado à arte e trazer assim a reflexão a respeito da importância de se preservar esse meio ambiente em que vivemos. Eu espero que vocês estejam entendendo. E aí a gente tem uma atividade na página 14 do nosso livro. Tá aqui essa escultura, se eu não me engano, eu até coloquei na aula passada, no nosso vídeo, tá? Para você, né, entender um pouquinho mais. E aí, como eu tenho explicado, toda atividade que está sendo orientada para ser feita em grupo, ela não está sendo feita em grupo, ela está sendo feita de maneira individual. Professora, você precisa comprar alguma coisa? Não, você não precisa comprar nada. Mas você precisa usar a sua criatividade ao seu favor. Eu não quero, gente, o tempo todo ouvir, professora, eu não tenho, revista velha, eu não tenho, papel velho, eu não tenho, jornal velho, eu não tenho. Porque são coisas que geralmente nós iríamos jogar fora, não serviria mais e a gente precisa estar botando a nossa mente para identificar que tipo de coisas poderiam ser utilizadas e que estão sendo descartadas, tá legal? E aí você vai fazer uma arte com elementos naturais, tá? Na tua página 14 tá bem explicadinho, eu vou resumir. Você vai pegar alguma coisa que seja da natureza, mas que você não vai arrancar. Tipo, não é você pegar e arrancar uma flor do vaso, quebrar o galho da árvore, não. Você vai ver, por exemplo, eu tô no meu quintal, eu sei que nem todo mundo tem quintal nas suas casas.
Nem todo mundo tem árvore, nem todo... Mas às vezes tem na casa de algum parente, tem alunos que estão viajando, que eu sei. E aí onde você está, de repente você pode estar numa praia, num sítio no interior. Tem como você ir atrás desse material. No meu quintal eu tenho algumas coisas que caem, ó. Deixa eu me abaixar aqui. Isso daqui cai, ó, da minha árvore, no meu pé de graviola. Seria a florzinha da graviola que quando ela seca, ela cai da árvore. E aí fica assim, parece uma casquinha. Eu posso pegar, de repente, vários desses que estão caídos no meu quintal. Eu posso pegar galhos que caem, folhas que caem e transformar isso numa obra de arte. E é isso que eu quero que você faça, tá? Não vai ser a mesma coisa, não, porque nós estamos em ambientes diferentes. Então, eu não sei se, de repente, perto da tua casa tem uma árvore, uma mangueira, alguma coisa parecida. Na minha casa tem pé de graviola, pé de pupunha, de acerola, de açaí. Então eu posso utilizar o que tem na minha casa, o que cai todos os dias, juntar e criar uma obra de arte. Eu posso colar, eu posso fazer uma escultura, eu posso amontoar. É para você utilizar a sua criatividade utilizando elementos naturais, mas que eles não podem ser arrancados, lembrando bem, nem cortados. Você tem que pegar o que cai, tá? Tá legal? E aí você vai tirar uma foto dessa sua arte que você fez com esses elementos naturais. Eu peço mais uma vez que vocês tirem a foto com vocês. Tipo assim, ó, eu fiz a minha obra de arte, aí eu pego e faço. Boto assim, tiro uma foto minha, peço para alguém tirar uma foto minha e envie para mim no PV, tá legal? É uma forma de eu te identificar, de eu saber quem você é. Não adianta você apenas mandar o seu nome escrito por mensagem, porque eu apago as mensagens para não sobrecarregar o meu celular, como eu já disse várias vezes. Então é uma forma de eu guardar a imagem e te identificar melhor para te avaliar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no nosso horário de aula, tá? Então você pode tirar todas as dúvidas possíveis dentro do nosso horário. E a entrega desse material, dessa nossa atividade, é até sexta-feira. Por que até sexta-feira? A partir de segunda-feira nós vamos ter algumas aulas especiais, que são aulas de verão. Então, para não ficar uma mistura toda, que vai ser uma outra dinâmica, uma outra atividade diferente da que a gente está fazendo agora, e não vai ser eu que vou ficar responsável pela turma de vocês, então eu quero que vocês me entreguem até essa sexta-feira essa atividade, tá? Entreguem no meu PV que eu vou estar anotando quem está participando das atividades. E quando me perguntam, vale ponto? Vale. Toda atividade, toda participação do aluno vai valer ponto no final, na hora de eu te avaliar, tá legal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.